Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Valdir e vamos dando continuidade ao nosso processo formativo. Bom, eu sou uma pessoa branca, de olhos e cabelos castanhos claros, uso óculos. Hoje eu estou com uma camisa mais estampada, né? Estamos chegando já no final do ano, já no verão, uma camisa mais tranquila. Estou sempre à frente aqui da minha estante com minha coleção de livros aqui, de aula, de pesquisa, e alguns objetos que nós sempre deixamos aqui na estante. Bom, hoje nós temos, né, aqui conosco a professora Rosana e a professora Paula, né, que vão nos auxiliar e vão trabalhar conosco aqui nessa pauta. Né? Vou passar a palavra à professora Paula. Professora Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Valdir. Boa tarde a todos. Olá, professores. Eu sou Paula Soares, sou professora da rede pública, né? Estou como PCNP, como PEC, né, que mudou a sigla, aqui na diretoria de ensino Guarulhos Sul. Sou uma mulher alta, sou negra, de cabelos cacheados, tenho algumas luzes nas pontas do meu cabelo e estou vestida, né? No caso, hoje estou usando um vestido rosa choque e um colar amarelo. Bom, uso óculos, né? Estou também de brincos rosas, para combinar com o meu vestido, e espero que possamos ter aí um momento muito prazeroso de esse encontro formativo com vocês. E agora vem a professora Rosana. Paula. Olá, professores, do sexto ao nono ano, estamos aqui, né, para mais um momento de estudos do Aprender Sempre, onde hoje nós vamos focar, vamos dar continuidade ao trabalho que começamos semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade olhando para a sequência de atividade 7. Eu sou Rosana, professora de matemática aposentada da rede, sou uma senhora de 63 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos. Hoje estou com uma blusa preta, estou sentada atrás de uma escrivaninha, atrás de mim eu tenho uma porta de madeira fechada. Bem-vindos todos. Então, professor Valdir, vamos colocar, por gentileza, o nosso material, para que a gente possa dar aí início ao nosso momento de estudos, né? Hoje, 24 de outubro, estamos aí todos reunidos, sei que aí na sala dos professores vocês já estão se ajeitando para que a gente possa estudar aí, já pegaram um diário de bordo, já pegaram um caderno de anotações, o material do Aprender Sempre, que é o nosso próximo slide, aonde a gente convida todos vocês a buscarem sempre, né, o material. Então, muitos de vocês já têm o material impresso, já têm o material em mãos, mas também tem muitos professores que usam o material digital. Então, aqui nós temos o link. Nós também convidamos todos vocês a buscarem os roteiros formativos das formações do ATPC, do Aprender Sempre. Vocês aí têm o roteiro formativo, ele é bacana para que a gente possa buscar, planejar as nossas aulas, né, em relação à sequência de atividade 5, 6 e 7 do quarto bimestre que nós estamos. Aí nós vamos ler agora os objetivos do nosso encontro de hoje. Sempre nós revisitamos o cronograma e a estruturação das formações do TPC, do quarto bimestre. Vamos refletir hoje um assunto super bacana que o professor Valdir vai discorrer aqui, nós vamos discorrer aqui, sobre as emoções no processo de ensino-aprendizagem. Vamos discutir sobre o impacto dessas emoções no processo da tomada de decisão, e também vamos analisar algumas atividades do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano, identificando elementos relativos às emoções. Agora, no nosso primeiro momento, nós apresentamos sempre o nosso cronograma e estruturação da formação. Hoje, aí, dia 26 de novembro, nós vamos trabalhar ele com as relações raciocínio lógico e funções executivas, tá? Nós vamos dar continuidade falando das emoções, tá? Aqui nós temos a estruturação, parte 1, foi na semana passada, e hoje nós nos encontramos aqui
na parte 2, onde a gente aprofunda e traz mais alguns elementos para discutir sobre a construção do raciocínio lógico-matemático, trazendo as funções executivas e trazendo agora as emoções relacionadas ao processo educativo. Aqui é para vocês acessarem, né, o canal para vocês acessarem todas as formações, né, lá no centro de mídias. Então, aqui vocês podem apontar o celular para o QR Code, ou vocês buscam no centro de mídia, vocês buscam aí as formações, tudo bem? Agora, a gente convida vocês para uma reflexão aí, onde eu vou passar a palavra aí, professor Valdir, né, a nossa reflexão hoje do dia, né, professor, né, qual é a relação entre as emoções e o processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que eu trago as emoções, né, para dentro desse processo? Aí eu passo a palavra para o Valdir, para a Paula, a gente vai fazer aí um pequeno bate-papo aí. Valdir, a palavra é sua, vamos lá? Bom, Rô, agradecido aí pelas suas apresentações, só fazendo uma correção aqui, Rô, nós estamos em novembro, né? Então a nossa pauta agora é de novembro e vamos dando andamento aí ao nosso processo formativo. Então, quando a gente está falando de emoções aqui no processo, né, de ensino-aprendizado, né, emoção, né, no processo de ensino e aprendizagem, emoção, ela não está ligada somente ao estudante, né, ela está ligada a todos os componentes aí, todas as pessoas, né, ao grupo educacional, ao entorno também do nosso processo educacional. Então, nós estamos falando aí de estudantes, professores, gestores, né, o apoio, o pessoal de apoio da unidade escolar, né, os pais. Então, esse grupo todo, ele movimenta um processo emocional que culmina, é claro, em sala de aula, né? E quando nós estamos falando em emoção, nós não falamos em emoção como um processo, né, onde nós poderíamos desassociar de qualquer uma ação ou reação. Não, quando nós falamos em emoção, nós estamos falando que qualquer ação e qualquer reação que nós tenhamos, ela está implícita lá o processo emocional, seja ele positivo ou seja ele negativo, mas ele está lá conosco, né? Então, nós precisamos cuidar desses processos emocionais, nós precisamos discutir esses processos, né, de emoções que estão principalmente presentes em sala de aula, para que a gente possa favorecer e melhorar a progressão e a construção do conhecimento por parte dos estudantes, né? Vou chamar a Paula para que fale conosco a respeito desse assunto, para que a gente possa discutir um pouquinho. Paula? Valdir, e assim, é muito interessante, né, a gente observar, analisar o quanto essas emoções, elas estão ali interligadas com um acolhimento, com esse elo de confiança, né, de como esse professor é recebido no momento formativo, o professor de matemática em específico, que é esse que nós estamos analisando, refletindo sobre essas ações, que envolve também a emoção, que seja uma emoção positiva ou negativa, o quanto isso impacta também no desenvolvimento, na sala de aula e nessa construção do conhecimento matemático, né? Bom, passa a palavra, Valdir. Eu posso falar um pouquinho também aqui, né? A gente fala da receptividade com os professores e também com os nossos alunos, né? Às vezes eu entrava, às vezes um pouco, às vezes triste na sala de aula e tinha algum aluno que dizia, mas professora, aconteceu alguma coisa, né? Então, isso as pessoas, né, percebem, né? Essas emoções, elas estão, como o Valdir falou, né, constantemente, né, ao redor da gente, né? O quanto essas emoções, elas estão presentes e a gente precisa tomar bastante, assim, cuidado, né, e olhar para esse processo. Eu quero fazer um depoimento, né, em relação às emoções, que às vezes nas aulas de matemática, quantos estudantes, às vezes, que o Valdir vai tratar hoje, por medo de
de alguma coisa em relação à matemática, né, ele não consegue fazer aquela atividade, né? Com a gente também, às vezes, a gente tem essa sensação, às vezes, de medo, e às vezes a gente vai desenvolver um trabalho, e o trabalho não sai tão legal quanto a gente queria, né? Então, é só um depoimentozinho aqui, só para a gente pensar, né, nós, enquanto professores, ao entrar nas nossas salas de aulas, né, o quanto, né, nós transmitimos para os nossos alunos essas emoções, né, tanto de medo, de alegria, né, essas sensações, né, que a gente tem. E pensando na matemática, quando a gente vai ensinar a matemática, né, o quanto é importante pensar nisso, estudando agora, né, para esse nosso encontro, para esse nosso trabalho, eu comecei a fazer várias reflexões sobre, né, essas emoções dentro desse contexto educacional. Eu gostaria de passar para o Valdir a palavra, para ele dar continuidade à fala e ao nosso trabalho de hoje. Bom, Rô, agradecido, Rô, Paula. E vale lembrar um item aqui, Rô e Paula. E tudo bem ter uma emoção negativa também, ela faz parte do nosso processo do dia a dia, inclusive ela está exteriorizando algo que aconteceu internamente, que aconteceu mentalmente. Agora, como nós trabalhamos essas emoções, é que é o importante para que a gente possa dar continuidade no nosso dia a dia, nas nossas atividades, e como estudantes no nosso processo aí de ensino e aprendizagem. Vou voltar aqui para a nossa questão, né? Então, os professores podem parar um pouquinho, refletir sobre esses momentos, né? E refletir como que eles têm lidado com a emoção, né? E com os alunos que têm, de alguma forma, algum bloqueio aí para o processo de construção do ensino de matemática. Vou passando aqui para o nosso próximo slide, nosso segundo momento, né? Que é o momento de trabalharmos um pouquinho as emoções no processo de ensino e aprendizado, é um momento mais conceitual. Então, nós vamos discorrer um pouquinho, né, sobre as emoções na construção do raciocínio lógico matemático. Então, nós temos aqui processos emocionais primários, todos nós temos processos emocionais primários, nós também temos processos emocionais que são levados em conta para a tomada de decisão, e também temos os processos que trabalham com as nossas reações cognitivas, que fazem parte lá do nosso processo das reações cognitivas. Bom, falando um pouquinho dos processos emocionais primários, quais são esses elementos emocionais primários, né? Então, a gente tem o processo lá da alegria, né, e da tristeza, da ira, do medo, do espanto ou da surpresa, do nojinho, né, ou da repugnância, dependendo de como o nível que a gente está trabalhando com os alunos, né, no nível em que eles estão, né? O que vale lembrar aqui nos processos emocionais primários é que todos nós temos processos emocionais primários, eles fazem parte do nosso dia a dia a todo momento. Neste momento agora que nós estamos aqui trabalhando essa formação com vocês, professores, tem vários aqui processos emocionais, né, que estão saltando aqui no nosso discurso, na nossa pauta, né? Então, é importante entendermos que esses processos, eles caminham conosco a todo momento, e que nós e nossos estudantes precisamos lidar com esses processos diariamente para que a gente possa dar continuidade ao nosso processo. Não se esquecendo que qualquer interferência nesses processos emocionais em grande escala, né, muitas vezes podem originar o processo
né, psicológico de depressão, que tanto a gente tem falado ultimamente, e que esses nossos estudantes estão aí abertos a esses processos, né? Cada vez a gente ouve falar um pouquinho mais, mas eles, de onde saem esses processos depressivos? Dos processos emocionais, né? De como nós lidamos com esses processos emocionais, né? E um fator importante aí para a construção do raciocínio lógico matemático, da nossa integralização com a construção do conhecimento, né, são os processos para a tomada de decisão, né? Nós precisamos entender que naquela constituição do processo de construção do raciocínio lógico matemático, onde nós falamos lá, né, do processo de construção, né, das ideias e pensamentos, né, da criação da imagem mental, né, da percepção, que a percepção nos traz aquele processo de revisão de conteúdo, né, de revisão de conceito, onde nós vamos buscar conceitos e conteúdos que nós já trabalhamos para chegar à tomada de decisão. Então, esse processo emocional do medo, né, do bom humor, do mau humor, da tristeza, da raiva, da surpresa, eles traz muito, né, eles diz muito sobre a tomada de decisão em que nós vamos estar inseridos, né? Então, quando nós, estudantes, né, temos medo de errar, nós temos medo de tomar uma decisão, seja porque isso vai gerar um impacto negativo numa avaliação, seja porque os meus pares estão próximos e nós temos vergonha de algum processo, de alguma tomada de decisão equivocada, pois afinal aquele grupo é o nosso grupo e a gente não pode passar vergonha na frente do grupo. Então a gente precisa, né, ter esses processos emocionais muito bem trabalhados e nós, professores, podemos trabalhar esses processos, né, do medo, do bom humor, do mau humor, né, principalmente do medo, que muitas vezes esse medo ele está configurado, né, ele está enraizado aí em processos de construção do raciocínio que são anteriores, ligado ao processo matemático, né? Então, nós temos como lidar com esses processos emocionais, né? Trabalhando a atividade que vai esclarecendo o processo do erro, qual é a importância do erro, se eu errei agora, o que eu posso fazer, né? Nós já comentamos sobre a flexibilidade cognitiva, né? Que o aluno vai voltar lá para o início e refazer a construção do processo, né? Até que ele chegue ao resultado. Então, nós podemos, mediante a processos em nossas atividades, ir fortalecendo o sistema de segurança do processo emocional desses alunos para que eles possam desenvolver aí e construir um processo de ensino e aprendizagem, né, de forma mais tranquila, de forma mais segura, e que eles possam dar conta aí das próximas fases em que virão, né? Na sequência, né, nós precisamos falar que o nosso processo lógico-matemático em relação às reações cognitivas, ele é um processo de grande complexidade, né? Então, nossos processos, eles são de grandes complexidades, onde o aluno, muitas vezes, tem a insegurança, né? Ele tem esse processo de medo mesmo, em trabalhar algumas atividades ou um conjunto de atividades, e nós precisamos trabalhar essas atividades
dos caminhos muito bom para trabalhar a complexidade é o trabalho em pequenos grupos, né? Esse trabalho, essa metodologia que nós já comentamos sobre ela algumas vezes, então o trabalho com pequenos grupos, ele melhora esse processo da complexidade, pois eles estão ali entre eles discutindo os processos, né? Mas cabe a nós, professores, trabalharmos essas atividades, trabalharmos essa complexidade, né, de uma forma a trazer ao aluno uma maior segurança, a relacionar situações onde os processos estão mais sujeitos ao entendimento. Bom, partindo da complexidade, entendemos que o nosso processo ele é complexo e que nós estamos trabalhando sujeitos também complexos, cada um aí em seu meio, né? Cada um no seu processo aí do seu meio, né? Não podemos esquecer que a sala de aula é um dos espaços educacionais e um dos meios da qual o aluno está inserido, mas eles têm ali o meio externo, né, da comunidade em que ele vive, né, que também é diferente do meio interno, né, da comunidade em que ele está inserido ali do familiar, né, do eixo familiar. Então, esse sujeito ele vem todo complexo, né, para dentro da sala de aula, e nós, professores, precisamos, né, por linhas de raciocínio, por atividades que chamem a atenção desse aluno, que traga um sentimento de pertencimento a esse aluno, fazer com que ele participe, com que ele desenvolva suas atividades para dentro da sala de aula e também para fora da sala de aula. E aí nós temos o processo, né, do sentir, pensar e agir, que é a construção do raciocínio lógico, né, que é o processo de construção do raciocínio lógico, quando a gente se depara com algum problema, como nós sentimos esse problema, e como nós sentimos é parte de como nós analisamos, de como nós pensamos, para chegar à ação que é a tomada de decisão, né? E o espaço educacional, ou os espaços educacionais, são também muito responsáveis por esse processo aí do sentir, do pensar e do agir, pois estamos em sala de aula, que é um dos espaços educacionais, muitas vezes mais tempo com os nossos alunos e eles com a gente do que com os seus próprios familiares. Então, é todo um processo, né, de emoções que estão ali a todo momento, e nós, professores, precisamos organizar, planejar, desenvolver atividades para que esses alunos possam, né, mediante a sua realidade, né, produzir e passar para as próximas fases, né? Então, agora eu vou chamar a professora Paula para que ela dê continuidade aqui ao nosso terceiro momento. Professora Paula, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Valdir. Bom, vamos falar um pouco sobre as atividades do Aprender Sempre, né? Então, a cada atividade, a cada ano, nós percebemos que temos as habilidades essenciais. Nessa sequência de atividade 7, estamos falando aqui nesse primeiro momento do sexto ano, né? Pensando no sexto ano, qual é o movimento metodológico da estrutura dessa aula? Nós temos iniciando, desenvolvendo e finalizando. Esse é o movimento metodológico que está disponível no material, né? Envolvendo as habilidades essenciais. Nós temos duas habilidades que são de 500 anos, né? E essas duas habilidades, a função delas, o verbo que traz essa proposta de ação dessa habilidade é analisar e interpretar os dados estatísticos que são apresentados em textos, tabelas, gráficos, que sejam referentes a outras áreas do conhecimento, ou seja, é uma ideia de matemática que possamos adentrar a outros conhecimentos. Vamos analisar gráficos, pensando em dados estatísticos e podendo utilizar essa matemática não só
para procedimentos, para cálculos, mas também uma matemática que possamos usar para a vida. A segunda habilidade, realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizando os dados que são coletados por meio de tabelas, gráficos, colunas, gráficos históricos de linhas, ou com ou sem as tecnologias digitais, apresentando texto escrito com finalidade de pesquisa e até utilizando de síntese como resultado, né? De síntese dos resultados. Bom, a proposta da atividade da aula 5 e 6 do sexto ano é que os alunos consigam identificar o que é uma variável quantitativa, o que é uma variável qualitativa. E, professor Valdir, observando essa atividade, no que podemos relacionar o processo emocional, né, e também os dados estatísticos, esse momento, essa mobilização dos saberes? Oi, Paula, vamos lá. Paula, olha só, quando a gente olha, nós professores olhamos para essa atividade, ela parece muito simples, né? É uma atividade de ligar aí os itens, né, ao processo que é quantitativo ou qualitativo, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar a complexidade que vem por trás desse processo, né? O primeiro é assim, quando a gente faz a leitura, né, nós já temos aí o estudante já tem uma visão geral aí do que é para ser feito, ele já tem anteriormente o que facilita aí o descritivo do que é variedade qualitativa e quantitativa, né, as variáveis qualitativa e quantitativa, né, porém, ele precisa, né, se recordar, ele precisa ter um controle do seu emocional, né, de controlar a ansiedade, para que ele, primeiramente, refaça o processo do que é quantitativo mentalmente, e aí ele liga os quantitativos, depois os qualitativos, o que são de quantidade, então ele tem que estar elencado lá para ele, né, que é um fator de quantidade, qualidade, né, para que ele possa desenvolver esse processo. Então, todo esse processo que o aluno vai puxar anteriormente, que ele vai trazer, é um processo que ele precisa controlar aí nesse caso, né? Um processo aí de sensações e de sensibilidade, né? Para que ele possa controlar a ansiedade e não ir ligando de qualquer forma, sem analisar, sem pensar futuramente. Paula. Muito obrigada, professor. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o sétimo ano, né? O sétimo ano, a sequência de atividade 7, ela traz algo assim muito que instiga muito os alunos, né? E promove também uma discussão muito rica na sala de aula, que é trazer essa ideia, essa proposta de simbologias algébricas. Então, a habilidade é do sétimo ano, né, a habilidade essencial, e utilizar a simbologia algébrica para expressar as regularidades encontradas em sequências numéricas. A segunda habilidade é identificar se as duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma, da mesma sequência numérica, são ou não equivalentes. É a mesma ideia de movimento metodológico, iniciando, desenvolvendo e finalizando, né? E a aula, ela traz essa proposta. O exercício das aulas 3 e 4, nós temos uma situação em que já começamos a introduzir, numa aula de sétimo ano, o pensamento algébrico. E aí, professor Valdir, a minha pergunta é, quando estamos adentrando ao pensamento algébrico, qual que é a relação desse momento, né, tanto para o professor como para o estudante, em relação a esse processo emocional? Porque para muita gente, a álgebra é algo muito difícil, né? E a emoção? Como é que a gente pode conversar, refletir sobre esse processo, sobre esse movimento emocional que está ali acarretado a esse objeto do conhecimento? Bom, Paulo, eu vou até sair um pouquinho aqui, né, para a gente poder conversar assim. Quando a gente está falando lá da álgebra, não é só a álgebra, né? São N fatores, mas a álgebra é um dos elementos,
né, que tem uma maior discussão, e a gente pensar assim, como o aluno, né, primeiro é assim, a segurança, que segurança eu, aluno, tenho, estudante tenho, para desenvolver esse processo, essa atividade, né? O que me traz segurança? Me traz segurança quando eu conheço, me traz segurança quando eu entendo os processos que estão acontecendo, né? Então, esse processo todo que a gente está falando das emoções, segurança, me sentir seguro e desenvolver também me traz emoções positivas, né? Emoções negativas é quando eu não consigo desenvolver, eu não tenho segurança, eu não consigo desenvolver e muitas vezes eu me acho incapaz de resolver, né? Agora, como que a gente lida com essa situação? Nós, professores, lidamos com essa situação. A primeira é assim, né? No enunciado ele fala de padronização, de padrão, né? Mas o que é um padrão? Né? Eu acho que o X da questão, como diz a atividade, tá em entender o que são padrões, né? Fazer com que os nossos, trazer para os nossos estudantes essa relação do que é uma atividade, do que é um problema, e que esse problema gerou padrões, né, que hoje nós utilizamos, que são, na maioria das vezes, as fórmulas, né? Mas de onde saiu essa padronização? O que é esse padrão? Como eu conheço essa função de padrão, para que eu possa, mediante conhecimentos que eu tenha, né, já conhecimentos anteriores, trazer elementos para que eu possa desenvolver essa atividade com segurança, padronizado dentro de um sistema que foi organizado, pensado, né, e traduzido para os nossos alunos em meio àquela atividade proposta. Então, vale pensar que eu tenho medo por quê? Porque eu não conheço, eu tenho medo porque eu não consigo desenvolver, e eu tenho medo porque isso me gera uma ansiedade que pode ser positiva ou negativa. Agora, nós, professores, precisamos trazer para os nossos estudantes meios de tornar os conhecimentos seguros, práticos, pertencentes, significativos, para que o aluno entenda que, se ele errar, ele tem a flexibilidade cognitiva em outros momentos, e qual é o pensamento que ele tem que ter para ele retornar para o início e refazer a atividade. Paula. Muito obrigada, professor. Bom, eu vou convidar a professora Rosana, né, para a gente continuar falando sobre a importância dessas atividades. Agora nós vamos falar um pouco sobre a atividade que está lá no 8º ano, né, professora Rosana? Bom, pessoal, essa atividade do 8º ano, ela aborda grandezas e medidas, né? Nós temos aí uma habilidade do 7º ano, que é estabelecer o número π como razão entre medida de uma circunferência e seu diâmetro para compreender e resolver problemas, inclusive de natureza histórica. E outro também, do 8º ano, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas de áreas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de áreas de triângulos, quadriláteros, círculos, em determinadas situações aí que ele fala de terreno. Então, a gente tem círculos e circunferências, né? Aqui a gente tem círculos e circunferências, né? O que representa o π, como calcular a área de triângulos, calculando a área de círculos, quadrados e triângulos. A atividade que a gente traz aqui é uma experiência onde o aluno precisa trazer alguns materiais, copo, tampa, forma de bolo, moeda, e ele vai realizar aí uma experiência. E já temos aí o passo a passo para que ele anote o que é necessário, a medida do comprimento da circunferência, a medida do diâmetro. Então, aqui é uma atividade experimental. E aí eu passo a palavra para o Valdir. Valdir, é com você. Oi, Rô, obrigado. Olha, Rô, essa atividade é atividade, não digamos que é perfeita, mas é o caminho, é a atividade do caminho para a construção do raciocínio lógico-matemático e, consequentemente, a construção aí do processo de conhecimento, né? Porque
É uma atividade experimental que o aluno vai experienciar, ele vai produzir, ele vai manipular material, né? E dentre esse processo, ele vai ter que se debruçar aí a fazer as medições, a seguir aí, ele vai ter que controlar a ansiedade para seguir aí o seu processo. Então, essa atividade é uma atividade que proporciona ao aluno uma certa segurança no desenvolvimento, e essa segurança o leva ao sentimento, né, de ser capaz de trazer felicidade, né, na hora do desenvolvimento, né? Então, é uma atividade que tem tudo a ver com a nossa relação aí de emoções positivas que geram para o nosso estudante. Essa atividade causa prazer, né? Porque o aluno experimenta, né? Ele se debruça, ele está junto, né? Junto, às vezes, com o seu grupo, o grupo de alunos com o que ele está realizando. A próxima atividade é a do 9º ano, onde a gente trabalha aí com a habilidade envolvendo o Teorema de Pitágoras. E a atividade, ela diz o seguinte, né? Que é o próximo slide. A atividade, ela diz o seguinte, que é para o aluno elaborar uma situação, um problema, em que se deseja instalar uma trave de madeira na diagonal de uma porteira, como apresentado a seguir. Aí ele dá um desenho. Então, olhando para o desenho, o aluno precisa elaborar um problema que envolva, né, o conceito de Teorema de Pitágoras. E aí, Valdir, como que a gente pode pensar aí? Bom, eu vou tirar aqui para a gente discorrer, né, Ok? o problema. É, vamos pensar que, né, é claro que a gente está falando de 9º ano, né, e ele já teve acesso ao Teorema de Pitágoras já há algum tempo, a atividades anteriores, né, então, o processo de segurança, de tomada de decisão de como ele vai desenvolver a atividade, né, já deve estar formado nesse momento. Mas se não tiver formado, nós professores precisamos identificar esse processo durante a atividade, no desenvolver da atividade, para que a gente possa refazer a construção do raciocínio lógico. Lembrando que a importância deste conteúdo para as etapas seguintes é fundamental, porque ele vai continuar vendo Pitágoras até o final do ensino médio, né? Ele vai ter o desenvolvimento de Pitágoras, então ele precisa sim reconstruir, e nesse momento, se o aluno tiver uma demasiada ansiedade aí, um medo de resolução, nós, professores, precisamos trazer informações, elementos e práticas para que ele possa, né, desenvolver essa atividade e ir perdendo esse medo, adquirindo segurança, porque ele vai ser um conteúdo que ele vai discorrer aí pelo menos até o final do 3º ano do ensino médio. Rô. Ok, Valdir, agradecido. Você volta o PowerPoint, por gentileza. Agora vamos sistematizando, chegando ao final do nosso encontro. Então, nós revisitamos o cronograma da estruturação das ATPCs, refletimos um pouquinho sobre as emoções no processo de ensino-aprendizagem, conseguimos, nós discutimos o impacto dessas emoções no processo e também analisamos algumas atividades do Aprender Sempre. Convidamos vocês para fazerem a avaliação do nosso encontro, por gentileza, isso é bem importante para que a gente possa rever, né, os encontros do Aprender Sempre. O próximo são os nossos referenciais teóricos que ficam aí para vocês. Temos aí agora a próxima e aí o nosso encerramento, desejando a todos um excelente trabalho. Valdir, traz a imagem para a gente, por gentileza. Eu gostaria aqui de terminar aqui eu pensei bastante sobre aquela música do Roberto, né, das emoções, né, então ele fala, quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo, né, o quanto é importante, né, estar aqui com vocês, professores, vivendo esse momento que a gente pode conversar, que a gente pode estudar juntos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês.
pelo carinho de vocês. Passo a palavra para o Valdir, por gentileza, Valdir. Oi, Rô, realmente, né? São momentos intensos, né? Mas são momentos lindos, são momentos de criação, de formação de identidade, né? E que nossos estudantes vão levar para a vida inteira e que levem aquilo que o de melhor nós temos a lhe oferecer, que é a construção do conhecimento crítico, né? Então, agradeço a vocês o convite a participar aqui com vocês, né? É sempre um prazer. Se possível, nos vemos no próximo encontro, né? E se cuidem e fiquem bem, né? Paula, passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigada, professor Valdir, professora Rosana. Bom, eu fiquei muito feliz em participar desse momento, né? Porque nós estamos falando de emoção e é exatamente isso que foi conversado nesse nosso momento, nessa transmissão de etapa, nesse encontro formativo, porque é uma conversa e o quanto nós precisamos também trazer essas emoções, essas boas emoções para a construção do conhecimento matemático. Bom, eu, da minha parte, agradeço a todos. Bom, a Rosana quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer muito a Natália e ao Jerry, que são os profissionais aí de Libras, que nos acompanharam nessa formação, e agradecer a todos os professores, gestores, ao Valdir, a Paula, um nosso grande abraço, nosso coração sempre com vocês. Um grande abraço, professores.